Olá, pessoal. Depois de muito tempo, volto para esse espaço um tanto quanto apagado da internet para poder fazer um vídeo e refletir um pouco sobre assuntos do cotidiano, da vida, como sempre foi, como eu pensava desde o princípio. Atendendo a pedidos de uma pessoa muito querida, vou tentar ser o mais informal possível. Eu sim espero que funcione, né? Mas o assunto é o seguinte, gente. Nós, no passado, uma das coisas que sempre começou, desde que eu procurei fazer esses vídeos, tinha a ver com o jeito que as nossas próprias elites pensam. Particularmente, este que vos fala acredita que o povo é um só, mas as elites são muitas. E para tentar entender isso, eu convido vocês a ver um pouco da nossa cultura popular. Há uma moda de viola um pouco antiga que foi imortalizada na voz de Tião Carreiro e Pardinho, chamada O Rei do Gado. Para explicar um pouquinho a história, ela trata de uma almofadinha que estava entrando num bar chique e um matuto está tomando lá sua pinguinha e o garçom vira para ele e fala: Escuta, amigo, não se mete com esse cara não, que esse cara é o rei do café. E o cara dá meio que uma lição de moral no indivíduo, falando assim: Escuta aqui, amigo, aqui, meu caro, esse cara que você está falando pode ter um monte de pé de café, mas para cada pé de café que esse cara tem, eu tenho uma cabeça de gado. Eu sou o rei do gado de Andradina. E ainda deixa o troco, deixa uma nota de 100 e fala: Ó, fica com o troco. Essa nova moda de viola é bem interessante para mim, particularmente, porque ela mostra muito bem dois tipos de elite que o nosso país tem. Uma que pega o país e tenta visualizá-lo para fora dele, a dos barões do café, e a outra dos reis do gado, os senhores e as pessoas. Começando pelos primeiros. Existem os que eu estou chamando de os reis do café, ou os barões do café. É evidente que desde a independência o Brasil, que é o quinto dos infernos, que tanto foi retratado em série da Globo ou de outros. Começando pelos primeiros, os tais os que eu chamo de os reis do café. É evidente que o Brasil, desde o princípio de sua história, carecia de legitimidade. Ou melhor, ele buscou legitimidade no cenário internacional. Recomendo, a novela atual, novela que está passando, Novo Mundo, fala muito bem disso. Tanto é que uma das coisas que nós não atentamos é do porquê que a nossa bandeira tem um fundo verde com um losango amarelo no centro. Procura saber sobre isso, você vai descobrir que é justamente pelo nosso primeiro imperador, nossa primeira imperatriz, que eram a união de duas famílias tradicionais, duas casas reais muito importantes na Europa. Isso mostra que desde o princípio o Brasil carecia de legitimidade. E durante muito tempo uma certa parcela da nossa elite procurou fazer isso. Não foi à toa que desde 88 o Brasil procurou de uma forma muito grande se afirmar no cenário internacional. Há pouco tempo atrás, a matéria da BBC, do El País, mostrava e lamentava o porquê do nosso país ter perdido tanto o soft power que ele teve. O que ele conquistou nesses últimos anos. Porque, não sei se vocês percebem, nós temos hoje algumas das melhores legislações do mundo. O ECA é uma referência mundial, sem falar do Código do Consumidor, mas todo o cuidado que você tem com a Amazônia, a parte ambiental, até a chegada do Bolsonaro, ele é exemplo para o mundo. A única coisa que não se fazia era
convencer o povo de que tudo aquilo que estava sendo feito era por um bem maior. Quer dizer, você faz toda uma mudança de imagem, mas não avisa ao povo que ele teria que fazer isso, que ele teria que topar essa parada. E aí é que entra o segunda parte da nossa história, os famosos senhores do gado. Desde os bandeirantes a gente tem uma cisma com o país. A gente tem nossas pequenas, grandes vergonhas. Os bandeirantes, os escravos, o tratamento horrível que existia nos porões da ditadura, mas e também, por que não, a época dos coronéis. Todas essas vergonhas têm em comum uma coisa: existia e sempre existiu um grupo de pessoas que, alheio a tudo que estava se realizando no país, procurava ganhar dinheiro e explorar as riquezas do país sem ter escrúpulos sobre o que estava fazendo ou deixando de fazer. A história é feita por pessoas que não têm escrúpulos. Se você pegar Cristóvão Colombo, era o cara certo na hora certa. Ou melhor dizendo, era o indivíduo mais sem noção possível, um bandoleiro para tentar conquistar um novo mundo. Mesma coisa dos bandeirantes que estavam aqui. Mas 300 anos mais, 200, 300 anos mais tarde, esses mesmos comportamentos seriam hediondos aos olhos de muitas pessoas. Como, por exemplo, a escravidão em pleno século XIX, que foi a grande discussão que nós tivemos e que custou um império que, se já estava meio decadente, precisava de alguns pregos no caixão, que, ironia do destino, foram devidamente foram pregados na cruz com a lei áurea. Quem estaria correto nisso? Os indivíduos que desbravaram esse país ou que a golpes pesadíssimos, ou aqueles que tentaram limpar a imagem do país, do Brasil até hoje? É um fato. O povo é um só, mas elites temos muitas. E talvez esse seja o grande problema. É muito difícil encontrar alguém que saiba conciliar os pensamentos desse povo. Principalmente quando essas elites brigam entre si. Se hoje nós estamos batendo cabeça, é porque de tempos em tempos essas elites entram em colapso. A chegada do Bolsonaro ao poder foi uma prova disso. O povo cansou de ver gente brigando entre si e resolveu colocar um doido no poder. E não é a primeira vez que acontece isso. A questão que faz falta ser respondida é a seguinte: quando é que esses caras, os do gado, os do café, aqueles que olham para o Brasil lá fora e aqueles que simplesmente se preocupam em explorar ao país aqui dentro, vão sentar um pouco a sua cabeça e chegar a um armistício? Porque é o seguinte: enquanto uns discutem a vergonha que o Brasil está se tornando e outros vibram porque o atual governante enfim está fazendo um governo para os brasileiros, o povo sofre. E a verdade, para o bem ou para o mal, é que nós estamos nesta mesma barca e que está cada vez mais se enchendo d'água. E enquanto o pessoal tenta discutir de quem é o culpado pelos furos, ninguém percebe que a nau está indo a pique.
Bem, ficamos por aqui hoje. Dante Sá do Purgatório, me despeço, na esperança de tempos melhores. Gostou desse vídeo? Curta e compartilhe. Esteja junto conosco nessa e em outras caminhadas. Falou, pessoal!